Olá! Na aula de hoje, de práticas de ensino de matemática, vamos falar sobre softwares, aplicativos e mídias digitais. De uma maneira geral, esses termos, eles são associados à tecnologia. Só que esse termo tecnologia, a gente vai precisar pensar um pouquinho nele antes de prosseguir, né? Afinal, o que é a tecnologia? Se a gente parar para pensar, ou se a gente perguntar para a grande maioria das pessoas o que eles entendem por tecnologia, geralmente as respostas que chegam para a gente de volta seriam artefatos tecnológicos, produtos tecnológicos de ponta. Então, a gente acaba descobrindo, algumas pesquisas acabam apontando e sinalizando, que a tecnologia, muitas vezes, ela é confundida como sendo um artefato tecnológico. Tá? Que a tecnologia ela é confundida com um tablet, um smartphone, um computador, um carro de última geração. E uma outra compreensão também que acaba aparecendo bastante é que a tecnologia ela é ciência aplicada, que na verdade ela é só resultado de aplicação científica, ou ainda que a tecnologia é a mesma coisa que técnica. Para tentar entender um pouquinho melhor essas relações antes da gente falar sobre as possibilidades que existem na prática de matemática, vamos tentar entender, o termo tecnologia. O termo original, ele vem do grego, que acaba sendo uma junção do tekné, que é a técnica, ou também pronunciado como teuko, tiken, que para o grego, que vem na verdade de uma definição de Homero, que chama de teucos, então tekné, teuko, tiken, teucos. Para Homero a definição de tekné é uma ferramenta ou um instrumento. E na junção do termo logos, que todo mundo conhece, o logos de logia, também vem do grego, que significa razão, a gente teria aí uma razão de saber fazer. A gente tem uma junção, então, de uma ferramenta, de uma técnica, de um instrumento, que ele vai ser apropriado ou utilizado a partir da razão. Em algumas outras palavras ou definições, a gente poderia falar que a tecnologia ela é o estudo da técnica, ou o estudo da própria atividade do ser humano de modificar o meio, de transformar, de agir sobre o ambiente. Tá? Então, entendendo tecnologia de uma maneira que não se confunda com artefatos, com ciência aplicada, com produtos tecnológicos de ponta, ou que a gente pode pensar na tecnologia como sendo fruto de processos dinâmicos que acontecem na sociedade e que eles podem englobar diferentes fatores. Dentro desses fatores podem ter fatores sociais, econômicos, políticos, éticos, estéticos, metodológicos, e por que não educacionais. Tá? Então a tecnologia seria uma solução realizada ou empregada ou descoberta pelo ser humano para resolver algum problema de ordem prática. E para essa resolução não necessariamente a gente tem a todo momento o envolvimento de processos científicos, a gente tem outros fatores que também podem ser englobados ou colocados por meio, como, por exemplo, aspectos estéticos, aspectos éticos, políticos. Todas essas partes elas englobam, elas fazem parte dessa delimitação desse termo tecnologia. Então, confundir com artefatos, no primeiro momento, ela acaba sendo bastante complicado. O objetivo do curso é falar sobre artefatos tecnológicos, vamos falar assim, talvez digitais, que aí seria uma outra gama de possibilidades, mas a gente não pode confundir essas aplicações, como falar de utilização de recursos tecnológicos, porque quando a gente está numa sala de aula, dando aula com giz e com uma lousa, a gente não deixa de estar utilizando também recursos tecnológicos. Podem ser que eles não sejam novos, eles não são novos, mas eles são recursos tecnológicos. Então esse parênteses, essa introdução aqui na aula foi para dizer que a gente não vai confundir a questão do objetivo dessa aula simplesmente com aplicações tecnológicas em sala de aula. Nós vamos tratar de casos de tecnologias específicas, de algumas aplicações de tecnologias específicas. E qual que seria o papel da aplicação dessas tecnologias na educação? Ela seria uma ferramenta, seria um instrumento para o professor, um instrumento de motivação, você utilizar tecnologias na sala de aula para o aluno? Seria mais um recurso metodológico?
né? Então, na verdade, a tecnologia ela poderia ser empregada com todas essas vertentes e até mesmo algumas outras vertentes. Mas antes disso, antes de falar sobre possibilidades, a gente poderia ficar falando aqui umas 2 horas sobre possibilidades. Vamos fazer uma retomada histórica, primeiro, de como é que a tecnologia, basicamente, ela é entendida ou foi entendida dentro do contexto da educação matemática, porque é o foco da nossa aula e do nosso curso. Tá? Então, as fases das tecnologias digitais dentro do ensino da educação matemática, na educação matemática. A gente tem uma primeira fase que começou lá na década de 80, na metade da década de 80, e uma das primeiras ações que foram empregadas foi o do desenvolvimento de um software Logo, né? Esse software, ele enfatiza relações entre programação, entre linguagens de programação e pensamento matemático. Tá? É um software que, não sei se vocês conhecem, mas ele utilizava no monitor uma tartaruguinha que ela ia desenhando algumas formas geométricas mediante alguns comandos. Então era uma sequência de comandos dados para a gente fazer, para a construção de figuras geométricas. Isso aqui surgiu no contexto, no âmbito da educação matemática na década de 80. Nessa primeira fase ainda, o governo federal, né, o MEC, ele acabou incentivando, ou patrocinou um programa, que é o Educom, que ele utilizava, né, o que ele incentivava o uso de tecnologias também na formação de professores. Né? Então, seria a tecnologia, o emprego desses recursos tecnológicos ali, dos computadores que estavam começando a ficar popular e mais acessíveis, como catalisadores aí para mudanças pedagógicas e para ações metodológicas na sala de aula. A segunda fase, a gente pode marcar como sendo da metade da década de 90, né? 10 anos depois do surgimento do Logo, aonde os computadores eles já ficaram mais acessíveis do que antes, né? Os computadores pessoais eles foram popularizados e os softwares amigáveis eles começaram a invadir ou ganhar espaço nesses computadores, né? Então assim, não precisava saber programar para trabalhar com esses softwares, bastava a gente ter ali um mouse, como se a gente pegar os primeiros Windows, né? Bastava ter um mouse para a gente conseguir copiar arquivo, mover arquivos. Então isso foi a segunda fase da utilização da educação, na educação matemática de recursos tecnológicos, né? Então aqui começou um pensamento que o homem cria tecnologia e ao mesmo passo que o homem cria tecnologia, gera demanda e a produção tecnológica também modifica o homem, modifica o ser humano e o ambiente. Mas nós não vamos entrar nesses debates que a gente acabaria entrando aí para os vieses da sociologia da tecnologia. A terceira fase, já chegando ali no ano 2000, a gente tem em 1999 o advento da internet, né, a expansão da internet. Com isso foi cunhado ou apareceu o termo TIC. Tá? O termo TIC são as tecnologias de informação e comunicação. E essas tecnologias começaram a ser empregadas, ou propostas de que elas fossem empregadas na educação matemática, dentro de um contexto escolar. Né? A ideia é que a internet serviria como uma fonte de informação, né? Como uma fonte de meio também de comunicação entre professores e alunos. Então, quando a internet ela populariza, né, além de ela servir como fonte de informação, os e-mails ou os antigos programas de mensagens aí, eles serviam também como troca de informações entre o professor e o aluno. E também a gente tem uma quarta fase, que seria o advento da banda larga, né? A internet rápida. Né? Com a internet rápida foram cunhados termos como as tecnologias digitais. E a partir de então, vários termos novos começaram a surgir. O TIC surgiu lá no começo dos anos 2000, ainda é empregado hoje, né? Alguns chamam de novas tecnologias, mas na verdade se a gente chamar de novas tecnologias, a gente vai ver que dia após dia a gente tem novas tecnologias, então muita gente ainda prefere trabalhar com o termo TIC, né? Que seriam tecnologias da informação e comunicação, mas a gente não tem só isso também, né? Começaram a surgir termos como os novos design, como questão de interatividade, multimodalidade, tecnologias móveis,
organizações ou reorganizações dinâmicas, né? Tudo isso, na verdade, com um propósito, com intenções de utilizar dentro do âmbito da educação e também do ensino ou da educação matemática, na forma de novos processos de interação. Isso com a internet de banda larga, que acabou se popularizando aí no começo dos anos 2000. Se for para fixar uma data, às vezes é meio complicado isso, mas talvez o marco seria 2004. Essas fases, contando rapidamente, elas contêm, estão lá no material de apoio também, que vocês podem dar uma consultada e ler, ter mais informações sobre isso. Eu arriscaria ainda uma quinta fase que não está no material, onde a gente pode falar da Web 2, né, e a gente tem as redes sociais, né, e aí surgimento de algumas redes sociais, como o Orkut, depois o Facebook, e também a utilização, o aparecimento de blogs, microblogs, tudo isso, na verdade, que permitiu com que o indivíduo, com as pessoas, elas conseguissem também expressar suas ideias. E hoje essas questões da utilização de redes sociais, ela é bastante grande dentro do âmbito da educação, seja do ensino de matemática, ou seja do ensino de uma maneira geral. A gente vê cursos sendo formados na área de educação à distância, que eles são dados às vezes pelo Facebook, a gente tem algumas informações que são utilizados como recursos didáticos que são divulgados pelo Twitter e assim por diante. Então a gente teria aí talvez uma quinta fase, arriscando dizer assim. Mas o surgimento dessas fases, elas não excluem fases anteriores, né? Na verdade, elas só se complementam. Mesmo hoje falando, surgindo cursos virtuais para serem dados no Facebook, a gente vê que, na verdade, essas coisas não teriam acontecido sem o advento da internet, o surgimento da informática, do computador e até a popularização desses equipamentos, né, que elas acabaram ficando acessíveis para a grande escala da população, né? Falando sobre isso, a gente mostra um cenário da educação matemática utilizando tecnologias ou as tecnologias digitais nos últimos anos ou ao longo da história do Brasil, vamos dizer assim, a partir da década de 80, né? Mas a tecnologia, e aí mostrando algumas possibilidades para a gente fechar, então a opção aqui foi falar de dois pontos distintos, seria produção de conteúdo ou utilizar recursos já existentes para incrementar ou aperfeiçoar nossa prática metodológica, pedagógica, ou fazer a nossa aula ser um pouco mais diferenciada e atrativa, né? Porque quando nós somos professores, a gente precisa conhecer os alunos, precisa conhecer as necessidades desses alunos, as demandas desses alunos e conseguir não só utilizar recursos já disponíveis, mas se a gente tiver o conhecimento, também poder produzir conteúdo específico para a diversidade, que ela é bastante grande. Então tem gente que gosta de matemática, tem gente que não gosta. E dentro da matemática, algumas pessoas vão ter mais facilidade, por exemplo, com trigonometria. E um professor que sabe reconhecer esse tipo de coisa, ele pode utilizar de recursos tecnológicos para fazer práticas distintas e variadas. Para não tomar muito tempo da aula, porque depois vocês vão fazer pesquisas e trabalhos também sobre isso, a gente tem aqui algumas possibilidades, né? Alguns recursos que podem ser utilizados dentro do ensino da matemática, utilizando recursos aí, ou tecnologias digitais. Apenas como uma forma de estar ilustrando isso, a gente pegou aqui uma transparência de uma pesquisa feita em Portugal, com alunos equivalentes ao nosso aluno do ensino médio, e aqui esses alunos responderam sobre quais os recursos são utilizados dentro do âmbito da educação e do ensino de matemática e quais que são esses recursos que motivam eles, né? Então aqui, ó, quais recursos são utilizados de maneira geral? Nas barras amarelas a gente vai encontrar as motivações que esses recursos proporcionam para os alunos, né? E nas barras azuis a porcentagem de quanto esses recursos são utilizados a partir da visão dos alunos. Então, vídeos didáticos, eles motivam 18,3% dos alunos entrevistados e eles são utilizados em 3% mais ou menos das aulas. Multimídias estimulam 6,6% dos alunos
e eles dizem também que são utilizados em 5% mais ou menos das aulas. Testes online, né, testes feitos na internet, hoje o Google Docs permite a criação de testes online, eles motivam 16,6% dos alunos e eles são utilizados por mais ou menos 6% das aulas. Jogos didáticos motivam 21,6% dos alunos e são utilizados em 12% das aulas. As apostilas didáticas, elas são utilizadas em 62, quase 63% das aulas e motivam cerca de 13% só dos alunos. Materiais didáticos, eles são utilizados, materiais didáticos diversos, são utilizados em 72% das aulas, motivando cerca de 15% dos alunos. Em específico, no ensino de matemática, ou na educação matemática, é a mesma pergunta, né? Então, a gente tem aqui quais são os recursos utilizados na educação matemática, mas aí sem a pergunta de quais motivam mais ou não motivam. Aí a resposta anterior já pode vir complementar isso. Mas, ó, dentro da educação matemática, sensores, por exemplo, para trabalhar medidas de movimento e temperatura, são utilizados em 1% das aulas. Vídeos didáticos são utilizados dentro de 6% das aulas de matemática. A lousa digital, utilizada em cerca de 7% das aulas. Softwares educativos, né, utilizados em quase cerca de 30% das aulas, né, um exemplo como o GeoGebra na área de matemática. Os computadores e internet, utilizados em 46% das aulas. Os materiais didáticos, utilizados em 55% das aulas, e as calculadoras gráficas, utilizadas em quase 80% das aulas de matemática, né? Esse gráfico aqui representa os recursos tecnológicos utilizados em aulas de matemática, tá? Então, são possibilidades, esses recursos apresentados nos gráficos são possibilidades que permitem, né, o uso, e talvez essas porcentagens do que motiva mais ou que motiva menos, eles também são possibilidades para se pensar sobre o que utilizar ou o que não utilizar dentro do ensino no âmbito da educação matemática. E agora, só para finalizar, né, porque a partir desses pontos apresentados, a possibilidade de criação ela acaba sendo bastante grande, mas a gente também deixa como um desafio aqui, uma questão para se pensar, que a gente também pode envolver alunos, por exemplo, na criação de performances matemáticas digitais, né? Então, assim, ó, como podemos utilizar, por exemplo, artes? Como a gente pode utilizar música, teatro, poesia, em sintonia aí com tecnologias digitais que são internet, câmeras, ou também, por que não, também as redes sociais, né, para comunicar, para representar, para disseminar as ideias matemáticas, né? Então fica como um desafio, como uma questão colocada para vocês pensarem como a gente aliar a arte e a tecnologia para ensinar matemática. A gente está vendo aí que a gente tem 3 campos do saber que eles podem ser unidos para trabalhar com a questão do ensino de matemática. É isso.